deputado André Fernandes, no caso, vai para o fim da fila. E eu passo a palavra para o próximo orador inscrito, que é o senador Sérgio Moro. Obrigado, senhor presidente. Em relação ao tenente-coronel Cid, tenente, só para esclarecer, isso já ficou evidente, mas até para me poupar tempo, Vossa Senhoria não pretende responder nenhuma pergunta por orientação dos seus advogados, e eu não estou censurando. Não, senhor senador. Só para registrar aqui, já que eu tenho o passado aqui de juiz, esse direito ao silêncio é um direito que está na Constituição, é um direito que muita gente às vezes não entende, mas tem uma longa construção histórica. Vem lá do direito inglês, o Thomas More, John Lilburn. E quando essas pessoas utilizaram esse direito, isso não tem um caráter infamante. Só para deixar claro aqui, sem fazer comparações de um indivíduo com o outro, mas é importante resgatar que o fato de ser exercido o direito de silêncio, seja a pessoa culpada ou inocente, não tem nada de desabonador necessariamente. Porque muitas vezes, como se depreende aqui de alguns comentários, numa linha de quem cala consente, isso não é verdade dentro do nosso direito brasileiro, e isso também não é verdade em relação às construções em torno do direito ao silêncio. Inclusive, a nossa lei diz expressamente que quem fica em silêncio não se pode inferir a responsabilidade criminal em relação a isso. Dito isso, presidente, eu vou respeitar o direito ao silêncio do depoente e vou me abster de fazer outras perguntas em relação a ele, como, aliás, eu procedia com acusados quando era juiz. Eu perguntava inicialmente, pretende ficar em silêncio? Pretende ficar em silêncio? Vai responder nenhuma pergunta? Não vou responder nenhuma pergunta. E eu cessava. Eu acho que é um pouco perda de tempo ficar fazendo perguntas apenas aqui por um exercício retórico. Entendo aqui a questão da atividade parlamentar, mas não vejo lá muito sentido em relação a isso. Aproveitando aqui o meu tempo, eu só quero registrar o seguinte. O tenente-coronel está sendo investigado no judiciário, está sendo investigado aqui na CPMI, e caso sejam descobertas provas de sua vinculação aos atos de 8 de janeiro, de violência, depredação aos prédios públicos, Vossa Senhoria tem que ser responsabilizado. No entanto, o que a gente tem visto até o momento aqui, pelo menos das provas que nós conhecemos, que nos foram compartilhadas, não existe ainda com clareza esses elementos probatórios. Foi a mesma coisa aqui quando foi ouvido o terrorista, aí sim, aquele George Washington, que planejou colocar uma bomba, que foi corretamente condenado pela Justiça do Distrito Federal. Ele foi responsabilizado por aqueles atos específicos. Mas não cabe responsabilizá-lo por 8 de janeiro, que é objeto aqui dessa CPMI. Da mesma forma, aquela tentativa de invasão e depredação da Polícia Federal em 12 de dezembro, salvo engano, absolutamente reprovável. Manifestantes exaltados que praticaram atos de depredação e violência têm que ser responsabilizados. Mas não cabe responsabilizá-los por 8 de janeiro. O que a gente vê aqui em relação ao tenente-coronel são mensagens de WhatsApp. E, sinceramente, e aqui eu faço um juízo, uma avaliação, porque eu não conheço todas as provas. Não conheço o que existe lá no processo no Supremo Tribunal Federal e nem conheço o que pode eventualmente aparecer. Mas se existem algumas mensagens lamentáveis e deploráveis na comunicação do tenente-coronel com o coronel Lawand, o final da mensagem, no final da troca de mensagem, o que eles afirmam é que não vai haver nada. E é isso que está nas mensagens. Então o que a gente tem que se perguntar, onde estão as mensagens que relacionam o tenente-coronel ao dia 8. E vejam que o tenente-coronel cometeu uma insensatez
de deixar mensagens deploráveis no seu celular, que hoje são utilizadas para atacar, inclusive, a sua reputação e a sua honra. E, de fato, aqui eu sou obrigado a concordar que essas mensagens são ruins. São desabonadoras aos seus emissores. Mas nada dessas mensagens nos relaciona a 8 de janeiro necessariamente. Então, se o objetivo é responsabilizar alguém por 8 de janeiro, como está o depoente aqui, a grande pergunta que tem que se fazer para essa comissão é onde estão essas mensagens? Por que ele não apagou? E se ele tivesse apagado essas mensagens, por que ele não apagou essas outras que o trouxeram nessa posição hoje? Então nós temos sim que aprofundar as investigações, mas nós temos que entender que não é só o silêncio. Aqui, existe aquela expressão, silêncio às vezes é eloquente, mas a ausência de alguns elementos probatórios também é eloquente. E nós não vislumbramos com facilidade, pelo menos até agora, e podemos ser surpreendidos ali adiante, a presença de elementos probatórios que vinculem o tenente-coronel exatamente aos atos de 8 de janeiro. Se existem, não estão no celular apreendido. E pelo menos não foram tornados públicos até o momento. O que nos leva a crer, já que tudo que tem aparecido desabonador tem sido amplamente divulgado, que esses elementos talvez não existam. Do outro lado, eu quero aqui reiterar o que foi dito anteriormente. Eu sou contra, tá, que seja chamado a depor aqui familiares de qualquer investigado. E me parece que essa posição muito serena do nosso presidente dessa comissão. Cada um responde pela sua responsabilidade específica e a culpa não se transmite. O que quer dizer que se o tenente-coronel for culpado aqui de qualquer coisa, essa culpa não se estende aos seus familiares, seja filha, seja esposa. Isso vale também para outros investigados. Não contem comigo para aprovar qualquer requerimento de convocação de familiar para essa comissão, ou para quebra de sigilo bancário, ou qualquer outra coisa, a não ser que tenha alguma responsabilidade ali delimitada. Eu lembro que quando fui juiz da própria Lava Jato, sei que tem muita gente que não concorda com a Lava Jato, não vamos entrar aqui no mérito, mas, em relação à filha do José Dirceu, não recebi denúncia oferecida pelo Ministério Público. Não recebi denúncia oferecida pelo Ministério Público contra a filha do Eduardo Cunha, nem em relação à respectiva esposa. E tratei sempre com muito cuidado essa questão da individualização das responsabilidades. Então, foi muito salutar hoje ter sido retirado ou não votado esses requerimentos, mas para aqueles que fizeram os requerimentos, apontando esposas, filhos, filhas como investigados, aqui eu sugeriria uma reflexão, se não estamos dando um passo além do que deveríamos e caminhando para alguma espécie de excesso. Por último, senhor presidente, eu vou aqui acompanhar a posição do senador Esperidião a mim e fico muito feliz pela sua fala logo em seguida. Nós temos que começar a apurar também essa parte da omissão dentro desse colegiado. Eu requeri, entre os meus requerimentos, está a oitiva de destinatários daquelas mensagens, daqueles alertas da BIM, em vários órgãos do governo, e penso que seria apropriado, ali no início de agosto, sem prejuízo da retomada da investigação por eventuais culpados diretamente por 8 de janeiro, nós pudéssemos também esclarecer melhor os motivos dessa omissão. Não vou aqui adiantar a minha posição, acho que nós temos que terminar a investigação para qualquer conclusão, se foi uma falha generalizada, como alguns dizem, ou se foi uma omissão deliberada, mas essa CPMI não vai cumprir o seu papel, e eu tenho certeza que a intenção de todos aqui é que ela cumpra o seu papel, especialmente da presidência e da relatora, se nós não começarmos a ouvir essas pessoas para esclarecimento desses fatos específicos. Então, essas são as minhas ponderações, senhor presidente.